Olá! Nessa aula, iremos falar sobre gestão de estoque. O controle de estoque é muito importante para a gestão das empresas, seja ela de grande, pequeno ou médio porte, pois é através dele que conseguimos controlar as entradas e as saídas de mercadoria. Nessa aula, não iremos mexer no sistema, apenas aprender alguns conceitos que envolvem o estoque, pois na verdade, o sistema é apenas a representação do que acontece no dia a dia da empresa. Como todos sabem, a empresa é composta por vários departamentos, e esses departamentos são interligados entre si. O estoque não seria diferente. Hoje iremos conhecer o que cada departamento, o que cada pessoa pode ajudar ou atrapalhar na hora da gestão do estoque. Pois hoje você verá que o controle de estoque é muito importante para todos, mesmo que você não esteja ligado a ele diretamente. Agora, iremos falar de alguns problemas causados pelas diferenças de estoque. Lentidão no faturamento. Se o faturista não puder confiar no estoque, antes de emitir a nota, ele sempre terá que solicitar ao armazém que confira se toda a mercadoria que foi pré-faturada tem estoque físico para poder emitir a nota. Perda da credibilidade do cliente. Se a empresa não possui um controle de estoque efetivo, ela pode acabar vendendo mercadorias que não possuem estoque. E isso acaba gerando um problema, pois o cliente que fez a compra está contando com aquela mercadoria. Outro fato que pode acontecer é a inibição de vendas, pois quando uma mercadoria atingir um nível muito baixo no estoque, o vendedor pode acabar ficando com medo de vender aquela mercadoria, com medo de não ter e acabar perdendo a credibilidade do cliente. Custo para a empresa. Sempre que houver divergências entre o estoque do armazém e o estoque apresentado pelo sistema, terá que ter uma pessoa ou mais para conferir todas as entradas, todas as saídas e tentar descobrir o motivo da divergência. Isso é um custo muito alto para a empresa. E geralmente, quando são encontradas divergências, são coisas tão simples que demoraria muito menos para fazer do jeito certo do que o tempo levado para descobrir o que aconteceu. Além de todos os problemas apresentados acima, ainda temos os problemas de fechamento de estoque contábil, porque quando vamos fechar o estoque para o SPED, toda essa divergência, quando não é encontrada, quando é divergência entre notas e produtos, isso causa um problema muito grande para a empresa. Agora que já sabemos o quanto é importante o controle de estoque, vamos verificar o que causa essas diferenças. Enviar pedidos para o armazém sem pré-faturamento, vender por peça sem desmontar as caixas, fazer transferências de estoque fisicamente sem informar no sistema, fazer a nota fiscal de uma referência e entregar outra, não tomar nenhuma providência quando o cliente informar que a mercadoria que recebeu não bate com a referência da nota fiscal, não dar entrada nas devoluções, remontar as caixas fisicamente sem informar no sistema e baixar do estoque incorreto. Dessa lista, irei chamar a atenção para dois tópicos. Um deles é não tomar nenhuma providência quando o cliente informar que a mercadoria que recebeu não bate com a referência da nota fiscal. Para ilustrar melhor, iremos fazer uma simulação, onde o cliente comprou uma caixa de camisa e foi entregue uma caixa de calça. Para entendermos melhor, vamos simular a operação desde a entrada. Chegou o container de importação. Fizemos uma nota fiscal de entrada de mercadoria. Suponhamos que entrou uma caixa de camisa. Depois de um certo tempo, fizemos uma nota de venda para um cliente de uma caixa de camisa. Portanto, o nosso saldo teria que ser 0. Mas por um erro, o armazém acabou enviando uma caixa trocada. Em vez de mandar uma caixa de camisa, ele acabou enviando uma caixa de calça. Se um dia formos fazer um inventário no armazém, iremos descobrir que o saldo dessa camisa é de uma caixa. Aí é que vem a grande questão. Como é possível, se demos entrada em uma caixa e saída em uma caixa, como é possível ter uma caixa em estoque? Para desvendar esse mistério, teremos que avaliar também o estoque da calça. No caso, teve uma nota de entrada de uma caixa de calça e nenhuma nota de saída da calça.
Porém, o estoque físico real, quando formos fazer o inventário, será de 0. Aí conseguimos descobrir onde acontecem essas divergências. Mostrando assim, parece ser muito simples descobrir, mas na prática isso leva tempo e gera um custo muito alto para a empresa. Aí você pode me dizer, bom, está resolvido, descobrimos aonde está o problema. Não, porque provavelmente irão falar, vamos ter que dar entrada em uma caixa de camisa para poder vender novamente, porque é o que tem e temos que zerar o estoque real da calça. Só que o que acontece? Quando dermos a entrada novamente na camisa, o sistema irá possibilitar que possamos fazer novamente a venda daquela camisa. E como iremos explicar para o governo que demos a entrada em uma calça, em uma caixa de camisa e conseguimos vender 2? Por isso que o problema com troca de mercadoria não pode ficar para depois. Ele tem que ser resolvido na hora com o cliente, emitindo nota de devolução, refaturando. Tudo tem que ser avaliado no momento que acontece, porque depois que passa um certo tempo, isso acaba caindo no esquecimento, isso acaba fica difícil você descobrir aonde aconteceu essa divergência e para fechamento de SPED, de uma série de coisas, é muito complicada essa diferença. Outro tópico que requer um pouco de atenção é o último, baixar do estoque incorreto. O sistema permite que uma empresa possua diversos estoques. No caso da Anju, nós possuímos 2 estoques, o estoque do armazém e o estoque da loja. Uma coisa que devemos tomar muito cuidado é quando vamos emitir a nota para saber de qual estoque aquela mercadoria terá que sair. O cabeçalho, geralmente, a Anju é a matriz, ou seja, a matriz está emitindo a nota, mas fisicamente de qual estoque físico essa mercadoria estará saindo, se é do armazém ou do estoque da loja. Se for do armazém, na hora da emissão da nota, temos que informar que é do estoque do armazém. Assim, o sistema irá baixar do estoque do armazém. Quando é do estoque da loja, devemos informar que é do estoque da loja. Assim, o sistema irá baixar o estoque da loja. Esse é um erro muito comum, porque se emitirmos uma nota onde a mercadoria está saindo fisicamente da loja, mas está sendo baixada do armazém, haverá uma incompatibilidade e divergências nos 2 estoques. Uma das coisas que devemos saber de cor e salteado é o conceito de kit. Como todos sabem, a nossa mercadoria é importada. Quando fazemos a nota fiscal de entrada de importação, o sistema alimenta o estoque de peças. Depois, iremos processar essas peças na montagem de kits que serão vendidos, que são as caixas. O kit nada mais é do que uma receita de bolo, ou seja, para montar um kit, devemos informar para o sistema o que irá compor aquele kit. No nosso caso, iremos montar um kit chamado caixa com 8 peças de camisas. Qual que seriam os ingredientes dessa caixa? Seriam 8 camisas de diversas cores. Quando falamos para o sistema montar kit, o sistema simplesmente baixa as camisas do estoque e cria uma caixa com 8 peças. Ou seja, ele tira as peças do estoque e cria uma caixa com 8 peças. Quando pedimos para o sistema desmontar o kit, ele faz o processo inverso. Ele tira uma caixa do estoque e joga no estoque 8 peças. Ou seja, é como se pudéssemos montar um bolo e ao mesmo tempo desmontá-lo. Estoque projetado. Vamos entender melhor o que é o estoque projetado. Digamos que estamos iniciando uma empresa agora e temos 100 caixas no pedido de compra e vamos participar de uma feira onde queremos vender todas essas caixas. Ou seja, a minha projeção de compra é de 100 caixas. Então, eu só posso vender 100 caixas. Eu não posso vender mais do que eu comprei. Esse é o conceito do estoque projetado. Na prática, o estoque projetado é o estoque físico que temos, mais os pedidos de compra que temos desse produto, menos a quantidade vendida, já comprometida para entregar para clientes. Esse é o estoque projetado. Quando ainda não temos nada no estoque, ele é a quantidade comprada, que não pode ser menor
do que a quantidade vendida, ou seja, não podemos vender mais do que compramos. Quando não vendemos mais do que compramos, o estoque projetado fica perfeito. Pré-faturamento. O pré-faturamento ele é um processo antes da emissão da nota fiscal. Ele pode ser automático, através do DAP, ou por cliente, por produto. Ele, na verdade, funciona da seguinte maneira. O sistema pega todos os pedidos de venda que temos em aberto a entregar para clientes e confronta com o estoque físico, com o que temos lançado no sistema. E ele verifica o que pode ser entregue para o cliente imediatamente ou não. Ele, na verdade, ele vai fazer esse confronto e vai mostrar o que é o pré-faturamento. Uma informação importante é que o sistema só pré-fatura o que realmente tem em estoque físico. Muitas vezes, os usuários reclamam que o sistema não pré-faturou uma determinada mercadoria. Isso precisa ser muito bem avaliado, porque existem inúmeros fatores que podem bloquear o pré-faturamento de um produto. Pode ser diretamente no produto, no cliente. O sistema ele é lógico. Se tiver a mercadoria física no estoque e não tiver nenhum impedimento no cliente ou no produto bloqueado, o sistema pré-fatura. A não ser que não tenha no sistema essa quantidade lançada, mas fisicamente no armazém tenha. Aí, infelizmente, o sistema não tem como prever isso e ele não vai pré-faturar. E como já vimos em outro tema, não podemos, por isso que é importante não vender mais do que compramos, porque se nós compramos 100 caixas e vendemos 105, o sistema irá pré-faturar 100 caixas. Alguém ou alguma parte da mercadoria não será entregue. Agora, iremos ver o que acontece no sistema quando fazemos um pré-faturamento. Quando fazemos um pré-faturamento, o sistema apenas coloca em uma tela separada a quantidade de caixas reservada para determinados clientes. Ou seja, ele não deu saída no sistema. Ele consta no sistema apenas numa tela separada chamado reservado. Já no armazém, quando fazemos um pré-faturamento, para eles não muda nada. A única coisa é que eles simplesmente colocam numa sala separada o que foi pré-faturado. Mas se perguntarmos para ele quantas caixas tem de determinado produto, eles vão contar o total. Inclusive o que está pré-faturado, porque para eles a saída só acontece quando embarca no caminhão da transportadora. Lembrando que o pré-faturamento ele pode ser cancelado a qualquer momento, tanto no sistema quanto no armazém. Se for cancelado no sistema, deve ser informado para o armazém. E se for cancelado no armazém, deve ser informado para os responsáveis do sistema. Agora iremos aprender sobre tipos de estoque. Existem vários tipos de estoque. Temos o estoque inicial e temos o estoque pré-faturado. Quando juntamos os dois, temos o estoque físico disponível no armazém. Ou seja, o estoque inicial é o estoque sem as peças reservadas. O estoque pré-faturado é o que está reservado para alguns clientes. Se somarmos os dois, será o estoque físico que temos no armazém. Se tirarmos os pedidos de vendas que temos a entregar desses produtos, nós teremos o estoque disponível para venda. Ou seja, o sistema irá pegar o que você tem fisicamente no estoque, menos o que já está reservado para alguns clientes, menos os pedidos de vendas que temos a entregar e é o que temos disponível para vender para novos clientes. Se somarmos aos pedidos de compra que iremos receber, nós teremos o estoque disponível projetado, ou seja, é tudo que temos disponível para vender, contando tanto o que temos fisicamente agora com o que ainda iremos receber. Uma coisa que não podemos confundir é o estoque pré-faturado com o pedido de venda a entregar. O estoque pré-faturado ele é um processo antes do faturamento, ou seja, quando eu tenho fisicamente uma mercadoria no estoque e eu reservo isso para um cliente, para eu poder faturar, porque eu só posso faturar o que está reservado. Pedidos de venda a entregar, eu posso muito bem digitar um pedido de venda para o cliente e não reservar essa mercadoria para ele, aguardar até a liberação dele. Pois, como eu já disse, o pré-faturamento é um processo
antes da emissão da nota fiscal eletrônica. Ou seja, eu só posso prefaturar o que eu tenho no estoque. O pedido de venda a entregar, eu posso ter em estoque ou não. Como já sabemos, o pré-faturamento é um processo antes da emissão da nota fiscal eletrônica. Portanto, agora iremos ver como o sistema se comporta depois da emissão da nota fiscal. Lembrando que temos duas caixas reservadas. Quando é emitida a nota fiscal, o sistema simplesmente dá saída nessas notas, nessas mercadorias. Ou seja, é nesse momento que o sistema limpa, tira do pré-faturamento e dá a saída efetiva no estoque. Agora, precisamos comparar com o mesmo processo, como o armazém se comporta nessa ocasião. No caso do armazém, o fato de termos emitido a nota fiscal, para eles não influencia em nada. Apenas que vai ser liberada essa mercadoria, mas para a questão de baixa de estoque, para eles não influencia em nada. Quando vai influenciar a saída de estoque? Quando emitimos a nota fiscal, essa mercadoria vai para uma sala de embarque. Se a transportadora recolher aquela mercadoria no dia, aí sim eles irão dar saída do estoque. Caso essa mercadoria tenha nota fiscal, mas não foi embarcada, para eles vão continuar contando aquela mercadoria no estoque. Por isso é importante conhecermos esse processo, para um dia que formos conferir um relatório, termos ciência que se alguma mercadoria não foi embarcada no dia anterior, o sistema terá baixado aquela mercadoria, mas o armazém continuará contando aquilo no estoque, sendo que para nós não existe mais. Agora, irei falar de algumas perguntas frequentes com relação ao estoque. Posso vender mais do que comprei? O que isso influencia no processo? Bom, como todos sabem, em questão de sistema, tudo é possível. Porém, toda ação tem uma reação. Pode-se vender mais do que comprou? Pode. Existe até um parâmetro que desbloqueia o estoque projetado, que não permite que você venda mais do que você comprou. Só que o que isso vai influenciar no processo? Digamos que você comprou 100 caixas e vendeu 105. 5 pessoas ou uma parte da mercadoria de uma pessoa não será entregue. Será que isso vale a pena? A empresa tem que avaliar. Esse é uma das coisas que pode acarretar se você vender mais do que comprou. Outro fato é que para você fazer isso, você tem que desabilitar o parâmetro. Se desabilitarmos esse parâmetro, quando você for inserir um pedido de venda, o sistema não irá mostrar o saldo que tem disponível para venda. Ou seja, ele irá falar assim, bom, você pode digitar o que você quiser, porque como você não usa o projetado, não interessa se você vende mais do que comprou, o sistema entende que para você não interessa o que tem em estoque. Esses são os pontos negativos e positivos de se vender mais do que comprar. A nota fiscal de entrada é por caixa ou por peça? Bom, a nota fiscal de entrada é sempre por peça. Por quê? Devido a processos de importação, não podemos importar e dar entrada por caixa. Então, nós temos que dar a entrada por peça e depois remontar o kit, montar os kits para que se tornem caixas, que é a nossa embalagem de armazenamento e de venda. O sistema baixa o estoque por caixas ou por peça? Bom, como todos sabem, nós fazemos a nota de entrada de importação por peças, montamos o kit e transformamos em caixa, vendemos no pedido por caixa, porém na nota fiscal eletrônica só aparece as peças. Isso tudo é porque para controle fiscal, para controle do SPED, tem que ser a mesma mercadoria, na mesma unidade que compramos, tem que ser a mesma unidade de venda. Isso com relação à nota fiscal. Porém, o processo, o meio do processo, que é o armazenamento e a venda no pedido, ele é todo feito por caixas. Então, o sistema baixa o estoque por caixas, porém o estoque contábil, que é o que vai para o SPED, ele baixa por peças. Posso emitir um pedido de venda por peça? O que isso influencia no processo? Bom, pode-se emitir pedido de venda por peça. Porém, quando você como nós utilizamos o conceito de estoque projetado, você só consegue digitar pedido de compra, pedido de venda de produtos que possuam estoque
ou que tenha algum pedido de compra digitado. Então, antes de você começar a digitar o pedido, você deve solicitar para o responsável pelo estoque que desmonte a quantidade de caixas, que vá atender à necessidade de peças que você precisa. O que isso influencia no processo? Nada. Se você desmontar a caixa corretamente, vai ter a quantidade de peças que você precisa. A única questão é que não aconselhamos a deixar peças soltas no armazém para evitar maiores problemas. Tenho produtos com o mesmo NCM e preço. Posso vendê-los como uma única referência? O que isso influencia no processo? Bom, como eu já disse, a nível de sistema, tudo é possível. Porém, quando você deu entrada em peças, você montou o kit, o sistema tem gravado que aquela referência tem determinadas quantidades, né? E quando você precisa juntar isso, você tem que dar uma saída simples em todas elas e dar entrada simples na referência que você quer que saia na nota. O que isso implica? Bom, em questões fiscais, né? Porque você comprou um produto e você vendeu outro, se for o mesmo NCM, tudo bem, o governo não vai nem levar em consideração. Porém, no controle de estoque, como é que você vai falar assim? Comprei 50, vendi 50 e cadê as outras? Não vai ter histórico de saída daquelas outras peças. Vai ter uma saída simples. Aí você vai ter que procurar para tentar descobrir o que aconteceu com aquilo. Como eu disse, a nível de sistema, tudo é possível. A empresa deve analisar o que compensa ou não fazer. O cliente quer fazer uma devolução, mas não quer emitir nota, nem quer que eu emita. O que isso influencia no processo? Bom, primeiramente influencia no custo, no lucro da empresa. Por quê? Porque quando emitimos uma nota de venda, nós temos que pagar o ICMS. Quando fazemos uma nota de entrada de devolução, nós temos direito ao ICMS, né, que está especificado naquela nota. Então, se fizemos uma venda e ela teve devolução, nós podemos pleitear isso com o governo de zerar. Ou seja, o valor que eu paguei é o mesmo que eu estou tendo de crédito, zera essa nota para não termos nenhum encargo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, sempre temos que levar em consideração todo o processo. Não compramos 50 peças de determinado produto? Ok. Se o cliente está devolvendo sem nota e você está recebendo, quando você for vender novamente aquele produto e emitir uma nota, ou seja, você comprou 50 e fez nota de 52, o governo vai falar assim, poxa, como você consegue comprar 50 e vender 52 peças? Esse é outro problema que pode ser causado para devoluções sem emissão de nota. O cliente recebeu a nota fiscal com uma referência discriminada, mas fisicamente recebeu outra mercadoria. O que isso influencia no processo? Bom, se isso acontecer, nós temos que resolver o problema. Se o cliente quiser ficar com a mercadoria, nós temos que fazer a nota de devolução daquela referência que foi na nota e emitir a nota com a referência correta. Caso ele não queira, nós temos que fazer a devolução do jeito que está na nota, trazer a mercadoria correta e enviar novamente a mercadoria correta para o cliente. Isso não pode ficar para depois. Isso tem que ser feito na hora.